navegando aqui no site do Confas, também tem um outro painel que eu atuei, que é o painel de contribuintes ativos do ICMS. Observe que ele está abrindo aqui, eu estou na web, né, no navegador, e aqui na URL ele mostra o endereço, que é o link que o Power BI gera. Então, quando a gente desenvolve um projeto dentro do Power BI e eu vou publicar na web, ele cria para mim um link que quem tiver esse link tem acesso ao projeto. Então, aqui acima eu tenho o projeto, o link que foi gerado pelo Power BI, e ele foi acoplado nessa página do Confas. Esse painel de contribuintes ativos do ICMS, ele mostra os tipos de regimes, né, que é o Simples Nacional, Débito e Crédito, Produtor Rural e outros. No ano de 2020, eu tenho dados de março e junho, porque é trimestral. Eu também posso fazer o filtro por região. Aqui eu estou selecionando só Centro-Oeste. Observe que ele fica na cor escura. Se eu segurar o Ctrl, eu seleciono o Nordeste, o Norte e o Sul, e todos selecionados. Observe que quando eu tenho todos selecionados, ou mais de um, automaticamente já muda aqui o título Brasil. Se eu selecionar só Centro-Oeste, automaticamente o título muda para o Centro-Oeste. Então é muito interessante o Power BI, ele é bem dinâmico, ele deixa você trabalhar com esses filtros. E também você pode aqui atuar a nível de estado. Vou selecionar aqui o Distrito Federal, por exemplo, e ele já vai filtrar para mim. Esse é um gráfico que apresenta, de acordo com o tipo de regime, aqui abaixo eu tenho Simples Nacional, Débito e Crédito, Produtor Rural, outros, e aí ele vai mostrando os valores, né? Quanto maior a barra, maior o valor, e por último a barra vermelha que mostra o valor total. Então esse é um exemplo de gráfico disponível no Power BI. Aqui ao lado eu tenho um gráfico de rosca e tem as seguintes informações: de Simples Nacional em amarelo, em vermelho Débito e Crédito, em verde Produtor Rural e em preto outros. Eu vou seguir aqui para a próxima página. E eu tenho um gráfico de barra por região, os valores arrecadados de Simples Nacional, Débito e Crédito, Produtor Rural e outros. À medida que eu vou posicionando o mouse, ele me mostra o estado, o tipo de regime e a quantidade, que é o caso, desculpa, aqui não é valores, e sim a quantidade, né, de contribuintes ativos de ICMS. Eu também posso selecionar os estados e vai mudando o filtro à medida que eu vou selecionando. Aqui no Sudeste, por exemplo, eu tenho esses 4 estados, no Sul vai aparecer os 3 estados e assim por diante. No menu superior eu também tenho esses filtros por tipo de regime. Se eu quiser só apresentar a Simples Nacional, eu posso segurar o Ctrl e selecionar outros, por exemplo, aqui Produtor Rural. E aí ele vai apresentando o filtro que eu selecionar. Também posso filtrar por mês. E à medida que eu seleciono, ele vai mudando um pouco o tamanho da barra, né? A quantidade. Seguindo para a próxima página, eu tenho um mapa do Brasil com essas bolhas. O que isso significa? Que quanto maior a bolha, maior a quantidade. E quanto menor a bolha, menor a quantidade de contribuintes ativos de ICMS. Aqui eu tenho uma tabela bem interessante, né? Eu tenho aqui os estados, né? Estão classificados em ordem alfabética. Eu tenho a quantidade e o percentual
em relação ao total. Então, o Power BI te permite fazer percentual para análise e muito interessante aqui a gente filtrar por estado, ó. À medida que eu filtro, o gráfico ele faz um zoom e mostra a região. Vou filtrar o Nordeste. Agora o Norte, Sudeste e o Sul. Que o Power BI ele tem esse recurso de mapas que a gente pode trabalhar e ainda ele trabalha com zoom, posicionando o mouse, ele mostra a quantidade e o estado. Seguindo para a próxima página, eu tenho aqui em cima é um gráfico, na verdade eu tenho aqui dois gráficos. Um que mostra o mês, na verdade esse painel ele é atualizado a cada 3 meses. Né? Então eu tenho aqui os valores de março e junho, o mês atual e o trimestre, né? A quantidade no mês, a quantidade no trimestre anterior e a variação. Seguindo para a próxima página, eu tenho aqui um outro gráfico. Esse daqui é um gráfico diferencial do Power BI e ele mostra a seguinte informação. Quando eu posiciono o mouse nessa parte verde, automaticamente ele me diz que no mês de março o produtor rural teve essa quantidade. E quando eu passo aqui para o mês de junho, ele me fala que o produtor rural teve menos, né? 4 milhões, né? 4 milhões e aqui ele estava com 5 milhões. Observe que, como o valor diminuiu, o gráfico ele desenhou essa queda para baixo. Muito interessante. E já esse tipo de regime outros, que está em preto, passou de 5 milhões e 200 para aproximadamente 5 milhões e 300 mil. Então, esse gráfico posicionou no mês de junho acima do verde. Então, ele vai desenhando conforme os meses. Fica muito interessante quando eu tenho aqui os 12 meses e esse comparativo. Quando eu posiciono o mouse nessa parte um pouco mais clara, o gráfico me conta uma história, né? Ele fala que a quantidade de outros que eu falo aqui é o tipo de regime. No mês de março, a quantidade de outros foi de 5 milhões e 200 mil aproximadamente. E no mês de junho, foi de 5 milhões e 300 mil aproximadamente. E ele mostra a quantidade alterada, né? Que é de 73 mil, o Power BI já faz essa conta automaticamente, que equivale a 1,4%, né? E ele mostra que em março estava na posição 3 e em junho passou para a posição 2. Observe aqui, ó, 1, 2, 3. Em março estava na posição 3 e em junho passou para a posição 2. Muito interessante. Quando um gráfico conta uma história dessa para a gente fala de storytelling. Vou falar disso mais para frente com vocês. Então, essa é a última página desse painel. Observe que eu também tenho uma data de atualização. Toda vez que eu atualizar esse painel, essa data vai ser alterada. E isso o Power BI te permite fazer.